Então, resolvi convidar minha eu, com 14 anos, pra tomar um café. Não sei se vou conseguir terminar esse café, porque só de começar eu já me emociono. Então, chamei ela pra tomar um café e vi que ela tava demorando demais pra chegar. E mesmo assim, eu continuei na lanchonete, esperando ela pra tomar esse café. Passou-se horas e nada dela chegar. Quando ela chegou descalça. E eu perguntei, por que você tá descalça? E ela respondeu que porque a mãe dela não tinha condições de comprar uma sandália para ela calçar. E eu pedi que ela tivesse calma e que um dia tudo isso ia mudar. Ela ficou meio assim, achando que seria possível que isso mudasse, porque tantos anos se passaram e ela continuou na mesma coisa. E um dia, a mãe dela mandou ela ir pra cidade para trabalhar. Ela foi pra uma cidade grande, começou a trabalhar e foi muito humilhada na casa onde ela trabalhou. Trabalhou como babá. Dormia em um quartinho. Nesse quartinho, ela acabou tendo até problema respiratório. E até hoje tem, porque o quarto era muito mofado. Dormia em um colchonete que praticamente era o chão. E mesmo assim, ela continuou trabalhando porque ela precisava do dinheiro. Porque ela morava de aluguel. Ela morava com mais 3 irmãs e precisava pagar o aluguel. O tempo foi passando e nada melhorou. Mesmo ela vindo pra cidade, as coisas começaram a ficar muito difícil pra ela. Mas ela não desistiu. E a oração dela todos os dias era que Deus colocasse pessoas boas no caminho dela para que aquela história toda mudasse. Ela tinha muito medo. Eu perguntei a ela por que ela tinha tanto medo. E ela disse que tinha medo porque a vida parecia que não ia melhorar e que tudo ficava tão difícil. E eu disse a ela que ela tivesse calma, que ela era uma menina tão forte, que ela era mais forte do que o que ela pensava, e que tudo ia se ajeitar e tudo ia ficar bem. Comprei uma sandália, coloquei nos pés dela e disse a ela que ela tivesse fé que tudo ia melhorar. Daí tomamos um café, porque ela estava com fome. Porque nem todos os dias tinha comida para se alimentar. A mãe dela fazia de tudo para as coisas ficarem bem, mas nem sempre tinha como ter o café, ter o jantar, ter o almoço. Às vezes tinha um café, não tinha almoço, às vezes tinha um almoço, mas não tinha um jantar. E assim foi. E ela estava com muita fome. E eu compartilhei ali um café com pão para ela. Daí ela me disse que estava pensando em desistir, que talvez a vida para ela não fizesse nenhum sentido. E eu disse a ela para continuar, que tudo ia chegar para um lugar. Até que um dia Deus colocou pessoas tão boas no caminho dela, ajudou ela a construir um quartinho junto com as irmãs dela, uma kitnet. E ela saiu do aluguel. Ela ficou desempregada, conheceu a Jesus, começou a ir para a igreja. As coisas começaram a se ajustar para ela. Um dos maiores medos que ela me contou é que ela talvez não conseguisse ninguém para casar e ser feliz. E eu disse a ela que ela esperasse que ela ia ter uma família muito linda. E que ela ia encontrar alguém que realmente a amasse de verdade e ia fazer ela muito feliz. Ela ficou meio assim, duvidando, porque a história dela já tinha tanto finais tristes. E ela achou que esse fosse mais um final triste. Mas aí, Deus surpreendeu ela. Colocou um menino tão bom no caminho dela. No início ela não queria tanto assim, mas depois ela deu a oportunidade, casou, construiu uma família tão linda. Ela achou que ela não ia conseguir ser uma boa mãe, uma boa esposa, mas Deus mostrou a ela que a história dela só estava começando e que tudo aquilo que ela passou, Deus tinha colocado um ponto final e começava a nova história. E hoje ela tem uma família linda, tem 2 filhos lindos, tem um esposo maravilhoso. Deus deu uma casa a ela. Coisas que ela pensou que ela não ia conseguir ter. E Deus deu uma casa a ela de 3 andares. Aquela menina de 14 anos. Hoje com 35. Viu que para Deus nada é impossível. E que o único que pode pôr um ponto final na história é Ele. E que tudo ficou bem. E Deus só fez provar a ela que enquanto a vida há esperança. E o café não foi suficiente para contar toda a história. Porque tem muita coisa ainda que essa menina de 14 anos passou. E que até hoje ainda vive grandes histórias.